Fala galera, professor Rafael de Filosofia, e nesse vídeo a gente vai, enfim, encerrar o Renascimento, né? Já teve uns 3 vídeos sobre isso, né? Esse vai ser o último, onde a gente vai falar sobre a Revolução Científica, que é uma revolução que aconteceu dentro do período do Renascimento, que é onde surge a ciência moderna, que é também onde surgem novas teorias científicas, que vai fazer com que o homem mude o seu olhar para com o mundo. O homem descobre certas teorias científicas, desenvolve, né, certas teorias científicas. E é isso que a gente vai ver nessa aula. Vocês, não sei se perceberam, acredito que pelo menos quem caiu com esse autor na pesquisa percebeu, que no último vídeo, onde eu falei dos autores da pesquisa que eu passei para vocês, faltou eu falar apenas do Francis Bacon. Esse filósofo ele vai estar neste vídeo também, tá? Então vamos lá. Revolução científica ocorreu no período do Renascimento, e aqui a gente tem o primeiro pensador, Nicolau Copérnico. Copérnico então nasceu em 1473, morreu em 1543. O Copérnico ele vai propor a teoria do heliocentrismo. Hélio significa Sol, centrismo, centro. Então, o que quer dizer o heliocentrismo? Quer dizer que o Sol está no centro do universo. Antes dessa teoria, a galera pensava que o mundo era geocêntrico, geoterra, cêntrico, centro. Né? Acreditava que a Terra, o nosso planeta, era o centro do universo. Até tinha um grego ali no século IV a.C., 4 ou 3 a.C., acho que é 4, chamado Aristarco de Samos. Né? E o Aristarco ele já tinha proposto essa teoria do heliocentrismo. Ele tinha feito uns cálculos ali e ele pensou, eu acho que na verdade o Sol é bem maior do que a Terra, então eu acho que faz mais sentido a Terra se movimentar, a Terra girar em torno do Sol e o Sol é que está parado e não o contrário, como se pensava. Porém, o Aristóteles, que era um dos maiores filósofos da época, pensava o contrário. O Aristóteles acreditava em um mundo geocêntrico. Então, entre Aristarco e Aristóteles, a galera não ligou para Aristarco e todo mundo comprou a visão do Aristóteles. Né? E por toda a Idade Antiga, depois do Aristóteles, e até a Idade Medieval, o pessoal acreditava que a Terra era o centro do universo. E aí Copérnico propôs o heliocentrismo novamente. E aí, pessoal, vou pegar aqui um negócio, uma caneta. Assim, como que o Copérnico chegou a essa ideia? Um cara chamado Ptolomeu, baseando-se na teoria do Aristóteles, escreveu um livro sobre o movimento dos corpos celestes. Né? Ele era um astrônomo. E neste livro dele, os astros eles se comportavam desta maneira. Finge que aqui está o planeta Terra. Ele viu que as coisas, ao darem a volta, faziam um movimento parecido com esse aqui que eu vou fazer com a caneta. Ao invés de dar a volta completa, ela dava pequenas voltinhas entre si. Por que isso acontecia? Porque, na verdade, a Terra estava em movimento, ela não estava parada. Né? E Copérnico resolveu pegar os cálculos que o Ptolomeu fez e falou, eu vou seguir essa mesma lógica, só que supondo que a Terra está em movimento em torno do Sol. E quando ele fez isso, os astros começaram a orbitar, né, de maneira contínua, e sem ficar dando essas voltinhas. Eles davam uma volta normal. Então ele chegou a essa teoria de que por conta disso o mundo é heliocêntrico. Vamos lembrar que os gregos achavam que o círculo era a forma geométrica perfeita, era a forma da perfeição. Já falei isso em outras aulas também. Então ele propõe o heliocentrismo. É o Sol que está parado e o universo gira em torno do Sol, a Terra gira em torno do Sol. Ele também propôs que o mundo deve ser esférico. Né? Os medievais também acreditavam que a Terra era plana. Né? Copérnico também disse não, a Terra deve ser esférica. O movimento dos corpos celestes é uniforme, circular e perpétuo. Uniforme, circular e perpétuo. Né? Ele não fica dando as voltinhas, ele vai circular e ele segue essa linha.
A gente vai ver que isso aqui não está muito certo com o próximo pensador, mas é o que Copérnico propôs. E ele diz também que a Terra se move em torno de um círculo orbital em torno do centro, girando também sobre o seu eixo, que é um movimento de translação e rotação. Copérnico já propõe tudo isso aí. Bom, o nosso próximo pensador, Johannes Kepler, ele vai aí fazer umas descobertas que vai dizer que algumas coisas que o Copérnico propôs estavam erradas. Né? Já vamos entender melhor. Então, o Kepler ele ficou conhecido pelas suas 3 leis, as 3 leis de Kepler. E aqui, gente, eu resolvi desenhar, porque eu, quando li as leis de Kepler pela primeira vez, eu não entendi nada. Né? Então, eu falei, vou desenhar, e aí eu leio as leis de Kepler, né, para vocês. E na descrição do vídeo eu vou deixar escrito as leis de Kepler para vocês copiarem. Então, aqui vai estar o desenho para a gente entender melhor como funcionam essas leis. Então, eu vou pegar um cadarço aqui para tentar demonstrar essa primeira lei. Rapidinho, antes de pegar o cadarço. A primeira lei de Kepler, ela vai dizer sobre as órbitas, a lei das órbitas. Ela vai ir contra essa ideia do Copérnico de que os corpos celestes se movem de maneira circular, né? A Terra se move em círculo. Ele vai perceber que, na verdade, o movimento dos corpos celestes ele não é circular, ele é elíptico. Né? A órbita é elíptica, que é mais ou menos esse símbolo aqui. Em vez de ser um círculo perfeito, ele é meio achatadinho assim. Tá? Então, vamos imaginar aqui, ele vai dizer que o Sol representa um dos pontos da elipse e que tem um outro pontinho aqui. Então vamos entender como que funciona. Então, galera, para facilitar, finge que esse meu cadarço aqui seria o tal do campo gravitacional. Né? O Kepler não sabia que não tinha proposto sobre leis da gravidade, isso vai ser o Newton, mas vamos imaginar então que o Sol seja essa ponta aqui da minha garrafa de álcool e essa minha mão representa aquele outro ponto que eu fiz na lousa, né? O Sol e outro ponto que eu fiz na lousa. Os astros então eles vão fazer o seguinte movimento, eles vão girar por trás do Sol, vão chegar até esse outro ponto e essa é a volta, formando uma elipse e não um círculo, certo? Vamos voltar lá. Então, voltando aqui, né, acredito que tenha ficado mais claro com esse exemplo do meu cadarço, mas vamos lá. Então, está aqui, a primeira lei do Kepler vai propor, então, que o movimento dos corpos celestes são em forma de elipses, né, órbita elíptica. Beleza, não é circular, é elíptica. Essa é a primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler, a gente chama de lei das áreas. O que ele vai dizer? Então aqui está o Sol e aqui está esse pontinho que eu escrevi aqui. Lembra que a gente viu que o Sol é o hélio? Esse ponto aqui mais afastado do Sol a gente vai chamar de afélio, né? Afastado do hélio, para ficar mais fácil de lembrar. E esse ponto aqui, que está mais próximo do Sol, a gente vai chamar de perihélio, que está mais perto do hélio, perto do Sol. Beleza? O que vai dizer essa lei das áreas? O Kepler percebeu, né, olhando pelo movimento dos astros, né, imagina que o astro se mova desse ponto aqui do afélio até aqui. Então ele vai cobrir a seguinte área. Talvez fique meio torto, mas tudo bem, só para a gente entender aqui. Tá? O planeta sai daqui e chega aqui, cobrindo essa seguinte área. E ele faz isso em um determinado tempo. Vou colocar aqui ΔT. Né? Em um determinado tempo, né? Vamos supor que seja um mês. E aqui também, o planeta vai sair daqui, do perihélio, vai vir até aqui. E o Kepler constatou que esse segundo movimento também tinha o mesmo ΔT, ocorreu no mesmo tempo, né? T2 e T1. Ele constatou aqui que o T1 era igual ao T2. O que a gente pode dizer disso? Se o planeta que estava aqui demorou um determinado tempo para chegar aqui, né? E quando ele estava aqui, ele demorou o mesmo tempo para chegar aqui,
o Kepler pensou, se T1 é igual a T2, então essa área da elipse, a 1, ela é proporcional a essa outra área da elipse, a área 2. Então, se T1 se o tempo 1 é igual ao tempo 2, a área 1 é igual à área 2. E com essa segunda lei, a gente também tem aqui, né, pressuposto, além dele poder calcular o tamanho da elipse, ele também percebeu que quando o planeta está aqui dando a voltinha e passa por esse lado aqui, mais perto aqui do Sol, no periélio, ele se move mais rápido. Pensa bem, se ele demorou um mês para alcançar esse pouquinho aqui, e um mês para alcançar esse tanto, que é maior do que esse pouquinho, significa que aqui ele foi mais rápido. Então, os corpos celestes, quando estão dando a volta sobre o Sol, eles vão aqui é mais lento, e quando chega perto do Sol é mais rápido, né? Essa é a segunda lei de Kepler. Beleza? Lei das áreas. Ele calcula o tamanho de toda a área da elipse. E a terceira lei de Kepler, ele vai dizer o seguinte. Ele vai pegar, deixa eu pegar aqui. Ele vai pegar o tempo que o planeta demora para dar a volta e vai elevar ao quadrado. O tempo que ele demora para dar a volta em toda a elipse. E vai dividir pelo raio médio. O que é o raio médio? Desse ponto aqui desse ponto do Sol até aqui é o raio grande. Esse aqui é o raio pequeno. Soma os dois e divide por 2, você tem o raio médio. Tá? Então você vai ver raio médio. E ele vai elevar ao cubo. E ele vai perceber que esse resultado é uma constante. Como assim? Se eu pegar o T ao quadrado sobre o raio médio cubo do planeta Terra, vai dar um valor. Se eu pegar de Mercúrio, vai dar o mesmo valor. Se eu pegar de Vênus, mesmo valor. Saturno, Urano, o mesmo valor. Essa é a terceira lei de Kepler. E o Kepler não sabia disso, mas essa lei dele se aplica às demais galáxias também. Né? O valor não é o mesmo, né? Por exemplo, se na nossa galáxia, a Via Láctea, essa constante equivale a 10, pode ser que na Andrômeda equivale a 12, mas todos os planetas que estão naquela galáxia mantêm essa constante do Kepler. Beleza? Continuando então, galera. Próximo filósofo, Galileu Galilei. O Galileu, ele é considerado aí um dos pais da ciência moderna. É um dos fundadores, um dos pais, né? Por quê? Bom, o Galileu, ele defendeu as teorias do Copérnico, né, que é a do heliocentrismo, né, que a gente tinha visto, né, e também do movimento de rotação e translação, né. Tudo que o Copérnico propôs foi rejeitado pela Igreja, né, e o Galileu foi um dos grandes defensores. Só que naquela época, você ir contra a Igreja era perigoso. Vamos lembrar do Giordano Bruno, que eu falei no vídeo passado, que foi condenado à morte por acreditar no infinito, que existiam infinitos mundos, né? Ele ficou preso por 10 anos e foi condenado à fogueira por isso. E esses caras são nessa época, né? O Giordano Bruno morreu em 1600. Então olha aqui, é bem no contexto que esses caras estão vivendo. O Galileu, ele defendeu as teorias do Copérnico. Mas por que ele é o pai da ciência moderna? Porque, como que ele defendeu? Ele aprimorou a luneta. A luneta tinha sido criada por um holandês, por causa da guerra contra a Espanha. Aí o Galileu, ele achou interessante aquele instrumento que ampliava o seu campo de visão e aprimorou para observar os astros. Né? E ele constatou que a teoria do Copérnico estava certa. Ele constatou, por exemplo, que a Terra era de fato esférica. Né? Ele viu a sua sombra na Lua e viu, é redonda, não é plana como estão achando. Né? De fato, a Terra se mexe. Né? O Sol está parado e a Terra se mexe. Inclusive, de tanto olhar para o Sol, ele ficou cego, né? Meio cego. Ele também descobriu os anéis de Saturno, né? Comprovou o movimento de rotação e translação. Enfim, ele defendeu Copérnico. E por que ele é o pai da ciência moderna? Porque a grande novidade aqui da ciência moderna é o fato de você testar hipóteses. Antigamente, você observava o mundo e tinha uma hipótese sobre ele.
acabava aí. A ciência moderna ela vai exigir que você teste as suas hipóteses. Então observa o mundo, crie uma teoria. A Terra gira em torno do Sol. Você tem que testar, que foi o que ele fez. Aprimorou a luneta, observou, fez os seus cálculos e testou a sua hipótese. Essa é a base da ciência moderna, né? E a ciência moderna ela tem dois pais, o Galileu e o Francis Bacon. O Galileu porque ele foi o cara que de fato testou as hipóteses. O Francis Bacon porque ele foi o cara que teorizou sobre isso. É o cara que diz que o conhecimento deve ser testado, né? É o cara que diz que a gente não deve ficar acreditando nas grandes especulações. Veja o Aristóteles, por exemplo. O pessoal acreditou na hipótese dele de que a Terra era o centro de tudo, e por causa dessa confiança nesse filósofo, a confiança na hipótese dele, o mundo ficou acreditando nisso por tantos anos, né? Onde está o erro? Que o conhecimento deve ser testado, não é aceitar as hipóteses. A gente analisa as hipóteses e testa, né? E a gente descarta as que deram errado e fica com as que deram certo. Bom, o Galileu, então, defendeu Copérnico, a igreja caiu em cima dele, mandou ele para o tribunal e ele teve que dizer que tudo que ele escreveu era mentira. Tem até uma famosa frase dele, né, que dizem que no tribunal, após dizer que tudo que ele falou era mentira, ele teria dito "e puro se move", né, e, no entanto, se move, dizendo que a Terra se move. Diz que ele falou baixinho e ninguém ouviu. Bom, não dá para saber se é verdade, mas é o que dizem. Francis Bacon, então, é o cara que teorizou, também é um dos pais da ciência moderna. Não escrevi aqui, mas vou escrever na descrição. Se eu não esquecer, vocês já escrevem. Também é o pai da ciência moderna, porque ele teorizou sobre o conhecimento dever ser testado. E ele é o dono dessa frase, saber é poder, né? E aqui dá para ver também o forte caráter antropocêntrico do Renascimento nele, né? Por que saber é poder? Porque com o saber, o homem tem poder sobre a natureza. O homem domina a natureza em seu próprio benefício. O saber, o conhecimento, dá poder ao homem, né? Para se beneficiar com esse conhecimento. Dominar a natureza ao seu benefício, certo? Vamos ao último, então. Isaac Newton. Isso aqui é bem famoso, né? O Isaac Newton, então, é o último pensador da Revolução Científica. Quando a gente fala da Revolução Científica, então, ela vai de Copérnico a Newton. Tá? Então, o Isaac Newton ele via a natureza como um relógio. Tudo é matematicamente certinho. E a gente tem que desvendar como funciona esse relógio. Certo? E ele também cria suas 3 leis, assim como Kepler, né? Inclusive, ele é o responsável pela teoria da gravidade, né? A gente viu que o Kepler teorizou lá que o movimento dos astros, por exemplo, se davam por forma de elipses. Mas ele não explicou o porquê, ele só constatou que era assim. E a gente vai entender o porquê que aquilo lá são forças gravitacionais a partir desse cara aqui. Dizem, também não sei se é verdade, dizem que o Newton estava lá dormindo assim, embaixo de uma árvore, e uma maçã caiu na cabeça dele. Ele olhou e pensou, nenhum bicho derrubou essa maçã. Alguma coisa puxou ela para baixo. Aí ele percebeu que no mundo havia uma força que nos puxava para o centro da Terra. Por isso que a gente não flutua, a gente fica no chão. Tem algo nos puxando que não deixa a gente sair do chão, né? A gente até sai, né? Dá um pulo, mas aí volta de novo. Há uma força nos puxando. E ele vai chamar essa força de gravidade. E aí, aqui, baseado nisso, tem as suas 3 leis. Primeira lei. Todo corpo permanece em estado de repouso ou em movimento uniforme, em linha reta, a menos que seja compelido a mudar esse estado por forças aplicadas sobre ele. É a famosa lei da inércia, né? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento até que uma força seja aplicada sobre ele, né? A maçã estava lá paradinha, era para ela ficar parada, mas houve uma força que se aplicou sobre ela, né? Daí também, eu acho que o exemplo mais famoso que geralmente tem nos livros de física é do ônibus, né? A gente está parado e o ônibus está em movimento, mas a gente está parado.
E aí quando o ônibus freia, a gente vai para frente assim com tudo, né? Por quê? Porque o nosso corpo não estava em movimento, estava em repouso. E ele tende a permanecer em repouso. Galera, só para corrigir aí, no vídeo eu falei que no ônibus o nosso corpo estava em repouso. Então tá errado, né? Na verdade, a gente, estando dentro do ônibus, o nosso corpo está em movimento, tende a permanecer em movimento, o ônibus freia, a gente permanece em movimento. Daí a inércia. Eu falei ao contrário no vídeo, né? Eu falei que nosso corpo estava em repouso. Cancela aí, vamos seguir. Houve uma força que atuou sobre o ônibus e nos fez dar o passo para frente, né? Enfim. Segunda lei de Newton. A mudança de movimento é proporcional à força motora atuante sobre ele, né? E aqui tem essa formulazinha, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Então, por exemplo, se alguém me empurrar e eu, por causa dessa força que agiu sobre mim, andar assim, né? Sofrer esse impulso, ele pode calcular a minha massa, multiplicar pela velocidade, né, pela aceleração com que eu me mexi, para identificar qual foi a força aplicada sobre mim. Certo? E dessa segunda lei, ele também percebeu que a força da gravidade ela atua sobre os corpos de maneira diferente. Né? Nessa fórmula mesmo está aqui que a força é igual à massa. Né? Então vamos pensar. Se uma maçã cai à mesma velocidade que um carro, por exemplo, eles chegam juntos no chão, significa que a força usada para puxar o carro foi maior da que foi usada para puxar a maçã. Ela vai de acordo com a massa. Ela aumenta de acordo com a massa. Pensa só, tem uma força agindo sobre mim, certo? Eu estou andando aqui, eu devo pesar uns 75 quilos, né? Tem uma força que me puxa para o centro. Mas mesmo assim eu consigo andar, me movimentar. Imagina se a mesma força que a gravidade aplica sobre mim fosse aplicada a uma formiga. A formiga não ia conseguir andar. A formiga tem uma massa muito inferior à minha. Então a força que a puxa para o centro é menor. Por isso ela consegue se locomover. Enfim. Terceira lei de Newton. Para toda ação, há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Sempre que você aplica uma força a algo, a força de mesma proporção retorna a você. A gente percebe isso, por exemplo, se eu for empurrar essa parede com força, eu vou voltar para trás. Eu aplico uma força contra a parede e uma força será aplicada contra mim. O exemplo também bastante comum em livros de física é duas pessoas usando patins. Né? Que o patins, não vou dizer que anula o atrito com o chão, porque não anula 100%, mas ele faz com que o seu atrito seja menor. Então, duas pessoas utilizando patins, quando uma pessoa de patins empurra a outra, a pessoa que empurrou vai para trás com patins. Por quê? Porque para toda ação há uma reação, uma força de igual intensidade. Beleza? Bom, por enquanto é isso. Esse então é o pensamento da Revolução Científica. Esses cientistas aí teorizam sobre a ciência moderna, surge a nossa ciência, surgem novas descobertas sobre a física, e muda a forma com que o homem encara o mundo. Então, a nossa aula sobre o Renascimento, ela se encerra aqui, essa é a última. Eu vou deixar um exercício para vocês, que inclusive vai ser o último exercício desse primeiro bimestre, tá? Para vocês me entregarem até a próxima quarta, que acredito que seja dia 27. E sobre meio que um apanhado geral do Renascimento que a gente viu aqui. Beleza? Qualquer dúvida, escreva no comentário do YouTube, me mande no e-mail, no WhatsApp também. Eu estou usando aquele Google Classroom, mas eu não manjo muito bem ainda. Mas eu acho que dá para a gente conversar por lá também, né? Se tiverem dúvida, pode escrever por lá também, que é bom que eu já vou aprendendo a usar. Valeu!